Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que estão aqui presentes, bom dia àqueles que nos assistem em seus lares. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nesse primeiro domingo deste ano de 2021. O ano de 2020 ficou para trás e agora vamos viver coisas novas nesse ano de 2021, certamente, porque 2020 foi um tempo de reflexão, um tempo de dores, enlutamento, mas foi um tempo de plantio também, foi um tempo de semeadura. Nós, em nossos lares, semeamos espiritualmente no reino. Então, 2021 é um tempo onde nós vamos colher coisas novas, vamos continuar lutando em oração, pelos nossos, pelas pessoas que amamos, pelo nosso bairro, cidade, país, por todas as pessoas, para que nós não sejamos mais tão acometidos por essas enfermidades. Vamos orar antes de darmos início à escola bíblica dominical da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos, porque neste primeiro domingo do ano de 2021, o Senhor nos trouxe à tua casa, Pai. Quão privilegiados nós somos, Pai, quão abençoados nós somos, ó Deus, por estarmos na tua casa, Deus, no primeiro domingo deste ano. O domingo é o dia separado por ti, Pai, é o dia da ressurreição, é o dia da novidade de vida. Deus, graças te damos por isso. Porque no dia das promessas, das profecias acerca da novidade de vida, Deus, o dia simbólico que representa a vitória da vida sobre a morte, o Senhor nos permite comungar contigo, Deus, viver em comunhão com os nossos irmãos e viver em comunhão com o teu Santo Espírito aqui na casa de Deus. Graças te damos por isso, ó Pai. Graças te damos porque o Senhor faz do nosso corpo habitação, santuário para a tua habitação. Graças te damos, ó Pai, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em teu nome, ó Pai, em teu nome, Deus, ali estará a tua igreja, ali o Senhor se fará presente. Então, graças te damos por isso, ó Pai. Neste primeiro domingo do ano de 2021, nós entregamos a Ti as nossas vidas, nós entregamos a Ti a nossa oração, entregamos a Ti o nosso espírito, Deus. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas a Tua unção, derrame sobre as nossas vidas sabedoria, o conhecimento da verdade. E assim seja hoje, nesta manhã e para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência à nossa série de estudos acerca da história da igreja. E nós viemos, eu vou colocar aqui o reloginho aqui, porque aqui já não consigo enxergar mais nada. Vamos dar sequência à série de estudos sobre a história da igreja. E nós viemos uma sequência muito complexa. Domingo passado era um tema de vasto conteúdo histórico. A gente não pode, eu disse isso no domingo passado, a gente não pode se prender muito, porque o nosso tempo é escasso, porque em breve, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja de Nova Vida vai divulgar a sua publicação própria das revistas a serem utilizadas em todas as igrejas de Nova Vida no Brasil e no mundo, na ministração da escola bíblica dominical. Então, em verdade, a gente vai precisar encurtar o nosso estudo, porque é muito longo. A gente precisaria aí de uns 2 anos para terminar só esse período apostólico. O período apostólico se estende até a morte do último apóstolo, até a morte do apóstolo João. Então, a gente vai encurtar, tentando não deixar passar coisas que são importantes ao crescimento da igreja, sobretudo aquilo que é relatado no cânon bíblico, mas vamos avançar. Ano 37, nós estamos no ano 37, nós vimos na aula passada a deportação dos judeus de Roma para a Sardenha, aquela questão dos falsos judeus, e é evidente, muitos historiadores falam sobre esse episódio, inclusive Flávio Joséfo, era evidente que
como os romanos ainda não sabiam discernir entre judeus e cristãos, e os cristãos de Roma eram todos judeus até aquele momento, então, quando os judeus são deportados para a ilha da Sardenha, a ilha transformada num presídio na Sardenha, ali para lá também foram deportados muitos cristãos. Falamos do massacre de Samaria, que deu origem à deposição de Pôncio Pilatos e depois, posteriormente, o seu próprio suicídio, em que pese, eu não sei se eu comentei na aula passada, os romanistas, com base num livro apócrifo, seguem aquela linha de Verônica. Vocês já ouviram falar dessa história de Verônica, que Verônica relata que Tibério, imperador, manda Tibério muito enfermo, teria mandado, essa história não tem fundamento histórico nenhum, tá? É só para a gente ter noção do conhecimento que é difundido. Tibério, enquanto imperador, muito enfermo, próximo de sua morte, ele envia um mensageiro, ele toma conhecimento da existência de um médico judeu que curava todas as doenças através da sua palavra. E Tibério toma conhecimento da existência desse médico judeu, desse médico miraculoso, desse médico dos médicos, que cura através da sua palavra todas as enfermidades possíveis. Ele envia um mensageiro para Jerusalém, para que esse mensageiro fosse conversar com Pilatos, para que Pilatos enviasse esse médico dos médicos para curar o imperador Tibério em Roma. Ocorre que, quando o mensageiro chega, e ele parte, o mensageiro, diz a história, que o mensageiro parte no dia que Tibério determina, né? E ele vai, então, para Jerusalém e tem um encontro com Pilatos. Cristo, nesse tempo, já estava crucificado, e Pilatos, ali, constrangido e absolutamente amedrontado com as consequências do seu ato, diz que esse médico dos médicos era, na verdade, um contraventor, um mentiroso, e que ele trazia com ele muitos seguidores, muitas pessoas estavam seguindo, e ele, com medo de uma rebelião, para proteger o imperador, ele determina a crucificação de Jesus. O mensageiro decide voltar para contar o que acontecera a Tibério. No meio do caminho, ele encontra uma mulher chamada Verônica, uma mulher que teria sido discípula de Jesus, e que essa mulher chamada Verônica, então, conta para o mensageiro de Tibério que Jesus era, de fato, o médico dos médicos, que era aquele a quem operava milagres, enfim, e que ela ficou muito triste com a crucificação, mas que, após a crucificação, que Jesus teria aparecido para Verônica, e Verônica tinha dito que estava indo mandar fazer um quadro de Jesus, alguém pintar Jesus, para que ela não perdesse Jesus de sua memória. E, naquele momento, Jesus teria dito para ela, olha, enxugou o seu rosto com lenço, e no lenço saiu a face de Jesus, e entregou para Verônica. E isso teria feito com que Verônica se recordasse sempre da face do Mestre. E aí Verônica teria dito que aquele lenço, por instrumento de Jesus, por fala de Jesus, que aquele lenço curava enfermos. Então deu aquele lenço para o mensageiro, e o mensageiro levou o lenço para Tibério, para que Tibério fosse curado dessa enfermidade através do lenço. E que, de fato, ele voltou para Roma, entregou o lenço para Tibério, contou toda a história. Tibério foi imediatamente curado, mas, ao passo que foi imediatamente curado, ele irou-se contra a atitude de Pilatos e determinar a morte de Pilatos. Pilatos, então, teria sido levado para Roma,
Queridos, não há evidência histórica nenhuma, não há evidência histórica nem mesmo de que Pilatos tenha se encontrado com Tibério em Roma. Muito pelo contrário. Os historiadores, tanto Eusébio de Cesareia quanto Flávio Josefo, Orígenes, que menciona Josefo, falam que que Pilatos, quando chegou em Roma, ele recebeu a notícia de que Tibério já estava morto, inclusive. Enfim, mas essa é a história contada pelos romanos. E esse lenço, essa imagem deu origem ao Santo Sudário. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. E essa imagem deu origem ao Santo Sudário, que é exatamente esse lenço que tem a suposta imagem da face de Jesus, que é venerado pela Igreja Católica. E aí tem uma questão. Por essa história, quando Pilatos chega a Roma e tem ali o encontro com Tibério, Tibério estava muito irado, enfurecido, e tinha dito, quando ele chegar aqui, eu vou determinar a morte dele, porque ele é o filho da morte. Então eu vou mandar matar Pilatos. Mas Pilatos levou de presente para Tibério a túnica de Jesus. Olha que história fantasiosa. Que teria levado para Tibério a túnica de Jesus. Então, quando Tibério olhava para Pilatos, ele não conseguia ficar com raiva. É porque Pilatos estava usando a túnica de Jesus. Mas quando Pilatos saía da presença de Tibério, Tibério novamente ficava, não, manda ele voltar, eu quero matá-lo. Mas quando ele se aproximava, ele ficava manso. E isso aconteceu umas 3 vezes, até que alguém disse, manda Pilatos, imperador, manda Pilatos tirar a túnica. E aí alguém disse que essa era a túnica de Jesus, enfim. E aí, de fato, ele teria mandado matar Pilatos, e no caminho, Pilatos havia cometido suicídio. Enfim, é uma história fantasiosa que eu digo, não tem fundamentação histórica. Os historiadores mais próximos daquele tempo, todos relatam como foi o suicídio de Pilatos e qual era a razão do suicídio de Pilatos. Próximo slide. Então, no ano 37, após a morte de Tibério, porque quando Pilatos chega em Roma, ele já recebe a notícia de que Tibério já estava morto, e ele encontra-se com Calígula. Calígula era um déspota, era um imperador mais... Vocês vejam que Calígula ficou no poder por 3 anos e 10 meses apenas. E é um imperador muito simbólico, proeminente, por tão pouco tempo que ficou no poder e ainda assim com o seu nome marcado na história. Por causa das suas insanidades e suas loucuras, Calígula assume no ano 37. Ele manda, por exemplo, construir um palácio para o seu cavalo, né, porque o seu cavalo participava das competições. Ele era um homem absolutamente insano. Mandou matar muitas pessoas, inclusive familiares. Enfim, tinha relacionamentos incestuosos, de todas as formas. Enfim, não vou entrar nessas questões. O governo provisório da província da Judéia passou a ficar a cargo de Marcelo, que foi determinado por Vitélio, que era o governador da Síria. Nós vimos isso na aula passada. E, da mesma forma que Vitélio interviu na província da Judéia. Por que a província da Judéia se chama província da Judéia? Nós vemos outras tribos de Israel que têm o nome das 12 tribos, né, dos 12 filhos de Jacó, né? Issacar, Zebulon, Benjamim. Mas a tribo de Judá passou a se chamar Judéia. Por quê? Por que não Judá? A tribo de Judá, a terra de Judá. Por que passou a se chamar Judéia? Por causa da tetrarquia, que se somava não somente a Judá, mas a Idumeia, né, que era a terra dos idumeus, a terra... que depois passou também a ser aquele encontro com a família de Herodes. Os Herodes também tinham essa raiz dentro dos idumeus. Enfim, isso é outra aula, a gente explica isso depois.
Mas o nome Judéia vem dessa junção de Judá com Idumeia. O sumo sacerdote, mesmo quando Vitélio troca o governador, ele troca também o sumo sacerdote. O sumo sacerdote Jonatas ben Anás é um dos filhos de Anás, que tinha sido sumo sacerdote antes de Caifás. Caifás era genro de Anás. Próximo slide. A gente já viu isso na aula passada, por isso eu estou avançando. Calígula foi o terceiro imperador da dinastia Júlio-Claudiana, era extravagante, cruel, pervertido, foi o responsável pela nomeação de Agripa e permaneceu até o ano 41, quando foi assassinado pela própria guarda pretoriana com apenas 28 anos de idade. A guarda pretoriana assassinou o seu próprio imperador, mas com o apoio do Senado. Na verdade, muitos senadores estavam ali acobertando e participando dessa operação que determinava a morte do imperador Calígula. Tá? Mas Calígula foi o imperador responsável pela nomeação de Agripa. Passa o próximo slide. E a gente vai entender que o massacre dos judeus de Alexandria está relacionado com essa nomeação de Calígula, nomeação de Agripa, do rei Agripa, por Calígula. Porque é natural que, quando há uma mudança de governo, seja ele qual for, aqueles que ocupam cargos em comissão, cargos comissionados, são substituídos por pessoas da confiança do novo gestor. Isso é natural. A gente questiona muito esse tipo de ação, porque a gente quer que, por exemplo, nas autarquias federais, falando do nosso país, nas autarquias, das empresas públicas federais, das fundações públicas, a gente quer que as pessoas que ocupem esses cargos de gestão sejam servidores de carreira e não de livre nomeação, porque aí, toda vez que muda um governo, o mais prejudicado é a sociedade. Mas, enfim, é natural que esses cargos de gestão sejam, aqueles ocupantes desses cargos de gestão sejam substituídos à medida que muda o gestor. Né? O prefeito de Alexandria, também absolutamente amedrontado com essa situação, quando Agripa chega em Alexandria, ele, sabendo da notícia da morte de Tibério e que o novo imperador era Calígula, quando Agripa chega em Alexandria, ele acha que Agripa está chegando em Alexandria com uma tropa de romanos para depô-lo do poder, para tirá-lo do poder. E ali tem uma série de fatos que faz com que o prefeito de Alexandria se organizasse contra os judeus, como se estivesse apoiado por Calígula. E aí eles fecham o bairro dos judeus, que era um bairro chamado de Delta. Essa história é muito complexa, é muito longa. Eu não vou me ater muito nessa história, mas, enfim, essa história é importante porque é considerado o primeiro pogrom da história da humanidade, ou seja, o primeiro genocídio de um povo por sua etnia. Então, a primeira matança de judeus. E eles morrem por serem judeus, e eles são assassinados por serem judeus. Mas, na verdade, era um grande equívoco, porque Agripa estava saindo de Roma, passando por Alexandria, indo em direção à Judéia, porque ele havia sido nomeado como rei da Judéia, como governador da Judéia. Então, enfim. No ano 39, nós temos o crescimento exponencial da doutrina de Fílon, também de Alexandria, né? Isso vai reverberar, essa doutrina de Fílon de Alexandria vai reverberar nos evangelhos, a gente vai ver isso mais à frente, no tempo certo, mas essa doutrina começa a crescer no ano 39. Próximo slide. No ano 40, Calígula se apresenta como Deus e ordena que sua estátua seja colocada no Templo de Jerusalém. Nós vimos na história de Jerusalém, na história dos judeus, que muitas das revoltas grandes e das revoltas pequenas, se iniciam quando os judeus são afetados na sua fé, né? Quando os judeus são ultrajados pela fé que professam, pelo seu relacionamento com Deus. E ali se inicia mais uma das revoltas contra os dominadores romanos. Próximo slide. No ano 43, nós temos
as primeiras notícias das igrejas independentes à igreja jerusalemita, mas recebem da igreja de Jerusalém um apoio irrestrito. Mas são as primeiras notícias que nós temos de igrejas que se formaram de forma independente. Elas se formaram de forma independente, nós não temos notícias exatamente de quando elas se formaram, mas certamente elas se formaram a partir da ordem missionária de Cristo na formação dos 70, quando Jesus encaminha os 70 a pregar o Evangelho. Próximo slide, a gente vai começar a ver esses relatos. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. Aí se inicia a pregação do Evangelho fora da cidade de Jerusalém, fora do caminho natural de Jerusalém, Galileia. E, posteriormente a isso, mais precisamente no ano 43, chegam, através de Pedro, as primeiras notícias acerca dessas igrejas recém-formadas. Próximo slide. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitava em Lida. Encontrou ali um certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Pedro estava a caminho de Jope. Lida e Sarona são 2 cidades pequenas. Lida, inclusive, existe até os dias de hoje. É uma cidade muito pequena. Para quem desce de carro, hoje tem trem, né, que liga Jerusalém e Tel Aviv, mas para quem desce de carro de Jerusalém para Tel Aviv, tem uma estrada que passa por Lida. E Sarona é a cidade, era um vilarejo ao lado de Lida. E ali houve uma conversão dos habitantes de Lida ao Senhor. Mas ele continua descendo a Jope. Olha o que diz o texto, próximo slide. Havia em Jope uma discípula, ou seja, já havia uma igreja estabelecida ali, já haviam cristãos estabelecidos ali, por nome Tábita. Nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia, ou seja, já havia uma obra do reino ali estabelecida na cidade de Jope. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Ou seja, quando Pedro chega em Jope, fica evidente que já havia uma igreja estabelecida na cidade de Jope, uma igreja que já conhecia a fama do apóstolo Pedro e que, por professarem a fé em Cristo Jesus, mandaram chamar Pedro na cidade de Lida para que ele fosse a Jope, para que ali o milagre acontecesse. Próximo slide. Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. A pronúncia, na verdade, seria Tabita. Mas, enfim, como nós aportuguesamos, ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão, curtidor de couro. Eu fui na casa, eu estive lá 2 vezes, 2015, 2019, eu fui a Tel Aviv, a Jope, que é Jafa, né? Jafa é a cidade de Jope, a antiga cidade de Jope. E ali tem a casa, exatamente idêntica à casa de Simão o Curtidor, com as escrituras de casa de Simão o Curtidor.
Muito, 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 muito interessante. Próximo slide. Ano 43, então, fundação da primeira igreja de não-judeus. Exatamente no mesmo ano, nós temos a notícia da primeira igreja de não-judeus. Quem dá início a essa igreja e de que forma isso acontece? Pedro estava em Jope, e ele disse que ali permaneceu, o texto sagrado diz que ele ali permaneceu por alguns dias na casa de Simão Curtidor, mas dali ele recebe um chamado para ir para uma cidade basicamente, exclusivamente composta de cidadãos romanos. Qual foi a cidade criada por romanos na terra de Israel? Tem um nome de romanos. Ela foi criada por romanos. Ela tinha o quartel-general de Roma no estado de Israel. Ela era a sede do palácio de Herodes Antipas. Ela era onde tinha um teatro que foi construído em homenagem ao Império. Enfim, era a cidade de Cesareia Marítima, que era o porto de chegada de todos os romanos em Israel. Mas olha o que diz o texto sagrado. Próximo slide. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Esse homem, a corte, era uma guarnição militar, tá? Composta de várias subguarnições, de várias centúrias. Um centurião era um homem que cuidava de uma centúria. Mas a corte, ela tinha, era como se fosse uma guarnição superior, que cuidava de várias centúrias, ou seja, de vários grupamentos compostos por 100 homens. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia. Qual é a hora 9ª do dia? Para os judeus, qual é a hora 9ª do dia? Qual é a hora em que Jesus entregou o seu Espírito? Hora 9ª do dia, às 3h. Qual era a hora do sacrifício vespertino para os judeus? A hora 9ª do dia, às 3h. Então, a hora 9ª do dia, a hora do sacrifício vespertino, a hora da oração, em que os judeus, mesmo os cristãos, se dirigiam ao templo, Pedro e Tiago fizeram isso após a ressurreição. Ou seja, já entendiam mais que o sacrifício de animais não era necessário, mas ainda assim se dirigiram ao templo para a oração da hora 9ª. Cerca da hora 9ª, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E realmente, a casa de Simão Curtidor, ela fica à beira-mar. E ela tem uma vista absolutamente incrível da própria cidade de Tel Aviv. Nós sabemos que Tel Aviv é uma cidade mais cosmopolita hoje, mais moderna, mas tem um litoral belíssimo. E Jope é como se fosse Niterói. As pessoas não falam que Niterói, o melhor de Niterói é a vista do rio. Então, hoje, Niterói é uma cidade belíssima, uma das cidades mais ricas do estado, uma cidade que tem uma qualidade de vida em relação a outras cidades do estado muito superior. E Jope, naquele tempo, era isso, só que Jope era muito maior que Tel Aviv. Jope era a principal cidade ali portuária de Israel, para os judeus, né? Porque Cesareia era para os romanos. Essa é a pregação da manhã, de hoje. Ele já está atrapalhando assim, a pregação do Evangelho desta manhã. Mas a minha oração é para que Deus tenha misericórdia da sua vida. É isso. É essa mesma cidade. Exatamente. Mas eu vou falar sobre isso na pregação do Evangelho mais tarde. Tá? Se ninguém mais me atrapalhar, eu vou continuar. É isso, Rodrigo. Perfeito, essa colocação. Jonas sai de sua cidade
que não era muito longe ali, era próximo a Nazaré, e era uma cidade mais próxima do litoral. Então, ele desce até Jope, porque Jope era a cidade portuária do Estado de Israel. Isso nós estamos falando do século VIII a.C. Já era a cidade portuária, já era uma cidade importante. E era ali que saíam as grandes embarcações em direção à massa continental europeia. Próximo slide. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Então, Cornélio manda alguns dos seus servos e homens de confiança buscar Pedro em Jope. Quando Pedro avista esses homens, ele se dirige aos homens e diz: sou eu a quem vós buscais. Eles não conheciam Pedro, mas Pedro se dirige a eles e diz: olha, eis-me aqui, sou eu a quem vós buscais. E Pedro, então, no dia seguinte, era uma cidade... Cesareia não é muito distante, algo em torno de 40 quilômetros de Jope, mas eles chegam a Cesareia no dia seguinte, diz a palavra de Deus. E ali, quando ele chega em Cesareia, ele vai para a casa de Cornélio, e quando chega, ele encontra Cornélio com amigos e parentes reunidos, ou seja, como se ali estivesse estabelecido uma igreja. Claro que ainda não era uma igreja. Próximo slide. Ano 43. Bom, enfim. Aí o que acontece ali em Cesareia? Pedro prega o evangelho para Cornélio e seus familiares, e diz o texto que todos que estavam ali naquela casa se convertem. Ou seja, se estabelece na casa de Cornélio a primeira igreja de não formadas exclusivamente por não-judeus. Pedro parte dali, volta para Jerusalém e dá a notícia e relata a existência das igrejas de Jope, Lida e Cesareia. Acontece que quando Pedro chega em Jerusalém, o impacto não é da notícia da existência das igrejas de Jope e de Lida, mas sim da igreja composta por não-judeus em Cesareia. Os judeus da igreja jerusalemita, a igreja de Jerusalém, ficaram impactados negativamente com a pregação do evangelho de Pedro, por Pedro, aos gentios, o que naquele tempo ainda não era muito aceitável. E Pedro, de certa forma, isso fica evidente no Concílio de Jerusalém, mas Pedro ainda tinha dúvidas em relação a esse episódio, em que pese, quando ele é questionado, ele defende que o Senhor veio para todos. Próximo slide. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus, igreja de Cesareia. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Assim, eles não perguntaram, eles afirmaram. E assim, e ali se inicia o discurso, a Bíblia relata como um discurso de Pedro em defesa da fé, também aos não-judeus. Em que pese, a gente tenha relatos de Pedro ainda muito questionador em relação à pregação do evangelho aos chamados gentios incircuncisos. Próximo slide, só mais um pouquinho. Chega em Jerusalém notícias acerca das primeiras igrejas na África e na Europa. Olha que interessante, no mesmo ano, também relatado ali no livro de Atos, as notícias de outras igrejas que se formaram. E aí a gente entende que essas igrejas se formaram a partir do início da perseguição
do martírio de Estevão, né? Começa com o martírio de Estevão, e Paulo inicia essa perseguição a partir do dia seguinte. Aliás, no mesmo dia, diz o texto. E esse crescimento se dá fora do Estado de Israel a partir do martírio de Estevão. Dentro do Estado de Israel, a partir do envio dos 70. Próximo slide. Então, Atos 11, versos 19 e 20. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia. Fenícia aonde? Se nós falarmos... Foi Marcelo? Fenícia, hoje, basicamente, onde é a República do Líbano. Chipre e Antioquia. Chipre, ilha de Chipre, hoje um país, naquele tempo pertencente à Grécia, e Antioquia. Não anunciando Antioquia da Síria, porque nós temos Antioquia da Psídia. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Veja bastante o texto, preste bastante atenção. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Com aquela primeira percepção míope do Evangelho de que a palavra tinha que ser pregada única e exclusivamente aos judeus, mesmo depois da ressurreição de Cristo. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene. Cirene é aonde? Alguém falou? Líbia. Perfeito. Líbia, ao lado, um país vizinho do Egito, bem no norte da África. Ou seja, nós temos Chipre, Europa, e Cirene, na África. Então, notícias de que a igreja avançou consideravelmente. Depois a gente vai ver mais para frente como essa igreja chegou nesses lugares. E que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Gente, eu já avancei um pouquinho. Vamos orar, encerrar. Passa o próximo slide para mim, Gabi. Não, deixa, tira. Esse slide vai tomar um pouquinho de tempo e a gente vai ver isso na aula que vem. Como alguns dos irmãos que estavam em Jerusalém eram naturais, tanto Manassés quanto Barnabé, eram cipriotas, eram naturais do Chipre. E antes, nós veremos também que Barnabé, ele é enviado para Antioquia, se torna uma figura proeminente em Antioquia, possivelmente ali o pastor da igreja. Mas, enfim, vamos ver isso mais para frente. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, pelo conhecimento revelado das suas sacras escrituras, Deus, pela compreensão que o Senhor nos permite ter daquilo que o Senhor nos revelou como verdade. Graças te damos por isso, Deus. Derrama unção sobre as nossas vidas. Derrama unção sobre as nossas vidas, Deus. Derrama a tua misericórdia, a tua graça, Deus, sobre as nossas vidas, sobre aqueles que aqui estão, sobre aqueles que estão em seus lares. Deus, continua a nos permitir crescer em conhecimento, Deus, a crescer em Ti, Deus, crescer sendo edificados no conhecimento das sacras escrituras, da Tua palavra, da palavra da verdade. Deus, fala conosco nesta manhã, sobremaneira, Deus, ministra aos nossos corações, ministra aqueles que aqui estão, ministra aqueles que estão em seus lares. Deus, que este domingo, mais uma vez, seja um domingo de redenção, Deus, domingo de renovação da aliança, domingo de joelhos dobrados, domingo de oração, domingo de aliança espiritual. Deus, que seja um domingo de batismo com o Espírito Santo, que seja um domingo onde o Senhor vai derramar poder, que seja um domingo onde nós vislumbraremos a Tua glória em nós, Pai. Graças te damos por isso. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos.